Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o nosso terceiro bimestre com esse assunto, as relações comerciais internas do Brasil, assunto número 7, tá bom? Já deixei no Google Class a apostila, a atividade, e eu estou fazendo aqui uma videoaula para esclarecer possíveis dúvidas, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a introdução então, conceituando o termo comércio, né? O que eu boto aí? O comércio é a atividade que movimenta diferentes produtos com uma finalidade lucrativa através da troca, da venda ou da compra voluntária de mercadorias. Faz parte do setor terciário da economia. Então, o comércio ele faz parte do sistema capitalista que vai surgir de forma inicial ali nas grandes navegações e vai evoluir principalmente depois da Revolução Industrial. Mas o importante é destacar que é a atividade que deu certo na sociedade, né, já há mais de 400 anos e que está pautada nessa questão da compra e venda de produtos, né, da livre troca de diferentes produtos em troca de produtos, de dinheiro, etc. Bom? Muito bem. Então, só relembrando um pouquinho aí, quais são os setores da economia, tá? Temos o setor primário, que é o setor da agricultura, da pecuária e também do extrativismo vegetal, mineral. Temos o setor secundário, que é o setor da indústria e da construção civil. E o setor terciário, que é esse que nós vamos falar hoje, né? O setor do comércio e dos serviços. E também temos o setor quaternário, que é o setor da tecnologia. Vamos avançar aí. Então, um dos símbolos mais frequentes, né, que a gente lembra quando a gente fala de comércio é o shopping center, né? O shopping center, o que ele é? É um empreendimento onde funcionam diversas lojas, oferecendo produtos e serviços ao consumidor, um espaço climatizado, geralmente diferenciado, possibilita o entretenimento e o lazer nos espaços de compras, né? Geralmente com segurança, com estacionamento. Então, o comércio no Brasil inteiro, né, ele é marcado por três lugares muito importantes. Então, o primeiro deles são os shopping centers, né? Nem toda cidade tem um shopping center, algumas cidades menores têm algumas galerias comerciais. Em Parauapebas temos aqui, por exemplo, o Parta de Shopping, né, que é esse que está na ilustração aí. Além dos shopping centers, né, quando a gente fala de comércio, a gente lembra também dos centros comerciais, que são aquelas partes da cidade em que há um movimento muito grande, uma oferta muito grande de serviços. Então temos aí o conceito, né? Toda cidade possui um centro comercial que contém um conjunto de estabelecimentos de varejo, além de prestação de serviços como lanchonetes, restaurantes, salas de cinema, teatro, parques infantis, etc., constituindo-se uma grande área comercial. Em Parauapebas, destaca-se, por exemplo, a Rua do Comércio, no bairro do Rio Verde, e a Avenida dos Ipês, na cidade de Jardim, dentre outros pontos muito movimentados que tem um comércio muito forte, né? Então temos aí uma foto ilustrando a rua principal do Rio Verde, que é a Rua do Comércio, uma rua muito movimentada, prestação de serviços bem diversificada. E além dos shoppings e dos centros comerciais, nós vamos ter as feiras, né? As conhecidas feiras livres, que são espaços de comércio onde a população local ela compartilha, né, os produtos que foram cultivados na região mesmo, né, na cidade, no município, na zona rural. Então é um local onde as pessoas elas circulam em busca de mercadorias locais, tá bom? Então aqui em Parauapebas temos também um exemplo aí na Feira e Mercado Municipal, tá bom? Fica ali próximo à saída da cidade em direção a Palmares. Muito bem, então para a gente compreender a organização econômica brasileira, a gente precisa entender um pouco da história do Brasil, né? Então a história econômica do Brasil é também a da sociedade brasileira. Então a gente conhecendo essa história do Brasil, a gente entende melhor a economia do Brasil e a gente entende até a nossa forma de se organizar, né? Então eu coloquei aqui para ilustrar a nova nota de R$ 200, né, que tem como o símbolo, né, o lobo-guará, mas temos também ali o cachorrinho caramelo, que ficou muito marcado nos memes ultimamente, né? Então vamos compreender um pouco o passado econômico do Brasil
para a gente entender melhor a dinâmica do nosso país nesse sentido, tá bom? Então vamos voltar lá para 1500 e lembrar dos ciclos econômicos que tivemos no período colonial. Começando aí no século XVI com o pau-brasil, temos aqui a ilustração no mapa, né? Nesse cantinho aqui, ó. Pelo litoral todo nós tínhamos aqui pau-brasil e a cana-de-açúcar também no século XVI, junto com a pecuária, certo? Pecuária já nessas regiões mais de verde aqui, interiorizando aos poucos, tá? E além disso, nós vamos ter ao longo do tempo, né, a atividade econômica da mineração, a atividade do algodão, da borracha, do café e, por fim, a atividade econômica da industrialização. Vamos começar então a relembrar o primeiro ciclo aí, que foi o ciclo do pau-brasil. Como era caracterizado essa atividade econômica? Em primeiro lugar, foi o primeiro recurso explorado no Brasil. Em segundo lugar, deu nome ao Brasil, né? Vermelho, cor de brasa, inclusive. Servia para tingir roupas na Europa. Madeira nobre para violinos. Então já tinha uma atividade, um valor econômico essa madeira do pau-brasil. E exploração da Mata Atlântica foi uma das características que marcou o século XVI nessa primeira atividade econômica no Brasil, realizada pelos portugueses em solo brasileiro. Também no século XVI tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, né? O açúcar era um produto muito valorizado na Europa. Lembre-se que a Europa é uma região do planeta de clima mais temperado e aqui no Brasil mais tropical. Então o solo daqui geralmente produz alguns tipos de espécies de plantas que não eram comuns na Europa. Então tudo aquilo que é difícil de se encontrar geralmente tem um valor maior. É o caso da cana, né? Então, Portugal ele produzia açúcar não só aqui no Brasil, mas também em outras ilhas do Atlântico, onde eram colônias também. O solo daqui, como eu falei, era favorável, o clima propício por ser quente e úmido. Então, Portugal aplicou a técnica de plantations, que é a técnica de monocultura. Então, durante mais de 100 anos, Portugal explorou bastante a cana-de-açúcar em relação ao Nordeste brasileiro, né? E ficou caracterizado pelo trabalho escravo e por grandes propriedades de terra, os grandes latifúndios produzindo cana-de-açúcar. Muito bem? Vamos lá para o ciclo do algodão, que também já vai acontecer. Aliás, eu pulei um pouquinho, vamos voltar. Ciclo da mineração, século XVII, foi caracterizado pela atividade de trabalho escravo, favoreceu a ocupação do interior no Brasil, surgimento e desenvolvimento de cidades importantes, principalmente no estado de Minas Gerais, né? Toneladas de ouro foram levadas para Portugal. Então lembre-se, nessa época o Brasil ele não comercializava com Portugal, ele era um país que dependia de Portugal, era uma colônia de Portugal, né? Na verdade era uma propriedade de Portugal. Então tudo que era explorado aqui, uma parte ficava aqui, uma boa parte ia para Portugal como impostos, né? Então eram altas as cobranças de impostos e Portugal pagou sua dívida externa com a Inglaterra utilizando o ouro do Brasil. Então, recapitulando: pau-brasil, cana-de-açúcar, minério, né? E agora algodão, que também era um produto muito explorado no período colonial, não só no Brasil, mas em outros países que eram colônias também, como Estados Unidos, né? Então foi uma atividade econômica importante no Nordeste, principalmente nos estados do Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte, interior da Paraíba, interior do Pernambuco, interior de Alagoas e também no norte de Sergipe e no norte de Minas Gerais, tá? Produzir matéria-prima para quê? Para as pequenas manufaturas locais de tecidos, fios e linhas. Então no Brasil não tínhamos indústrias, mas tínhamos pequenas manufaturas que utilizavam como matéria-prima esse algodão, tá bom? Temos aí uma ilustração do quadro do pintor Cândido Portinari, chamado Algodão em Ciclos Econômicos, né? Muito bem. Avançando já para o século XIX, vamos ter o ciclo da borracha. O ciclo da borracha que se destacou muito aqui na região norte, principalmente no estado do Amazonas, né?
Então foi um dos últimos ciclos econômicos do Brasil colonial. Havia uma demanda mundial por borracha muito grande, principalmente após a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, na qual se desenvolveu aí veículos, né, como o automóvel. Pra vocês terem uma ideia, em 1910 a Amazônia brasileira ela produzia cerca de 80% da borracha mundial, né? Inclusive cidades foram criadas aqui só com essa finalidade, como por exemplo Fordelândia, né? Fordelândia do nome Ford, da marca de veículos Ford, do Henry Ford, que foi uma das empresas que mais precisava, né, da borracha, principalmente para os pneus dos veículos. E como é que essa fase entrou em declínio, né? A partir do contrabando de sementes, que levou muitos contrabandistas levaram essas sementes para a Ásia, e lá na Ásia, que tem um clima e um solo parecido com a região aqui do Brasil, norte do Brasil, se deu muito bem por lá e eles começaram a produzir borracha em outros lugares, e aí a força da borracha brasileira começou a cair. E também com o surgimento da borracha sintética, né? A borracha derivada do petróleo. Então temos ali só a ilustração, né, da época de riqueza, né, a construção do Teatro Amazonas, que existe até hoje. É um teatro muito bonito, muito imponente, né, muito dinheiro envolvendo essa época que foi construída ali a região amazônica. Tá? E o café, que vai se estender também até o século XX, do 19 até o 20, se destaca principalmente na região sul e sudeste do Brasil, norte do Paraná, estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O solo é muito favorável até hoje, né? Chamada terra roxa, que o solo propicia cafeicultura de uma forma muito intensa. Transformações econômicas, sociais e políticas no Brasil. O Brasil, ele até então tinha pouca infraestrutura, e com o café vai passar a investir cada vez mais em infraestrutura, principalmente para escoar toda a produção de café que era feita no interior para o litoral. É marcado também esse ciclo econômico pela imigração de italianos, principalmente para trabalhar nas lavouras de café. Trabalho assalariado. Observe que já agora no século XIX nós vamos ter não mais o sistema escravista, já tinha acontecido a abolição dos escravos e agora era o trabalho assalariado. Surgimento dos barões do café, industrialização de São Paulo. Observe que até então São Paulo, até o ciclo do café, São Paulo ele tinha uma importância limitada, né? Lembre-se que a primeira capital do Brasil era Salvador, e depois o Rio de Janeiro, principalmente depois do século XVIII, né? E é no século XIX que São Paulo vai começar a ganhar a importância que ele tem hoje, né? Devido ao ciclo do café, ciclo econômico do café. E vamos ter aí industrialização de São Paulo, principalmente após a queda do preço do café no exterior, e vamos ter também desenvolvimento de portos, acumulação de capital, expansão da malha ferroviária. Quem visitar hoje o interior do estado de São Paulo vai perceber que é muito bem servido até hoje de muitas rodovias e de ferrovias também, o que não acontece, infelizmente, na maior parte do país. Temos aqui uma ilustração do Cândido Portinari também, intitulado Café, mostrando trabalhadores atuando na prática econômica da cafeicultura. Vamos lá. Fases da indústria brasileira. Importante destacar isso aqui, porque a indústria faz parte da atividade econômica, né, que movimenta a economia do país. Então, vamos lá. De 1785 a 1808 havia uma proibição, quando Portugal ainda, né, o Brasil era colônia de Portugal, não se podia desenvolver indústria no Brasil. Já com a vinda de Dom João para o território brasileiro, né, com a família real, foi feita uma lenta implantação a partir de 1808 até 1930. Né, uma lenta implantação mesmo, poderia ter sido muito mais rápido, isso poderia ter mudado completamente a história do Brasil, mas a implantação industrial foi muito lenta. Né. Em 1930, após a quebra da Bolsa de Valores de 1929 de Nova York, né, a queda do preço do café, é que se começou a pensar em alternar a matriz econômica do Brasil para incorporar aí a indústria. Né? E aí foi quando aconteceu a Revolução Industrial do Brasil, né, na época de Getúlio Vargas.
E de 1956 para cá, houve a internacionalização da indústria brasileira, ou seja, o Brasil ele passou a receber mais multinacionais, receber empresas de outros países atuando aqui para poder melhorar a oferta dos serviços, né? No entanto, de 1980 para cá, né, houve uma espécie de desindustrialização no Brasil. O que isso significa? Dos três setores principais da economia, que é a agricultura, indústria, comércio e serviço, a indústria ela começou a perder relativamente importância em relação a essas outras duas. Já foi cerca de 30% do PIB, né, e hoje corresponde a bem menos do que isso. Tá? Muito bem, vamos então conhecer as principais atividades econômicas atuais do Brasil. Vamos dividir por região, tá bom? Então, no Brasil nós vamos ter no norte atividades importantes como a criação de órgãos como a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né, e a criação da Zona Franca de Manaus, no estado do Amazonas, com uma tentativa de estímulo à economia a partir dos anos de 1960. Hoje, a região amazônica ela continua dependendo muito, né, de incentivos como esse, mas já está crescendo em termos de população, está crescendo em termos de urbanização, mas ainda é a região menos povoada do Brasil e é uma região onde a atividade comercial ela está ainda comparada com as outras regiões, iniciando o seu ciclo. Tá? Temos aí uma ilustração da Zona Franca de Manaus, uma região onde se produz muitos produtos, né, onde se faz a montagem de muitos produtos, né? As empresas estrangeiras elas fazem um acordo com o Brasil de instalar essas indústrias nessa região e eles têm isenções fiscais e outros benefícios. Na região Nordeste destaca-se a sub-região da Zona da Mata, que é a região litorânea, né? Que vai abranger o litoral nordestino e possui o maior número de grandes cidades, como Salvador, Recife e Natal. Tá? Dentre as atividades econômicas destacam-se o turismo, centros comerciais, produção de petróleo, sal marinho, cacau, fruticultura irrigada e atividades industriais como o polo industrial de Camaçari. Tá? A região Nordeste, que a região que primeiro se desenvolveu no Brasil, hoje ela tem uma importância principalmente no litoral, né? Centros importantes como Recife, Salvador, Fortaleza, são cidades onde se tem uma dinâmica comercial muito forte, a presença de muitas marcas, muitas lojas, muitos escritórios de empresas importantes, onde circula muito dinheiro, né? E destacam-se essas atividades aí que eu falei, principalmente a questão do turismo, no período da alta estação, e fruticultura, né? A região onde você tem irrigação, até saindo do litoral, indo para a área de sertão, né? A área sertaneja, onde se tem irrigação, há uma produção econômica muito grande, um comércio muito forte da fruticultura, principalmente ali entre Juazeiro e Petrolina, divisa de Bahia e Pernambuco. Temos aí a ilustração do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, né? Um dos polos mais importantes do Nordeste do Brasil, onde você tem o refino, né? O tratamento do petróleo, você vai transformar o petróleo em vários produtos, como por exemplo, materiais sintéticos como plástico. Na região centro-oeste, o estado de Mato Grosso, ele se destaca com a atividade pecuarista, né? Para vocês terem uma ideia, de acordo com o IBGE, no ano de 2018, Mato Grosso detém cerca de 35% de todo o rebanho bovino brasileiro. Então, a pecuária lá é muito forte no estado do Mato Grosso, não só no Mato Grosso, mas também no Mato Grosso do Sul. Já em Goiás, a gente vai ter uma agricultura muito forte também, com a plantação de soja, né, de milho, algodão, tomate principalmente, né? Então, vamos lá. A pecuária extensiva é praticada nas áreas do Pantanal mato-grossense, sendo a pecuária intensiva bastante comum em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Lembrando a diferença. Pecuária intensiva é semelhante a essa daqui, ó, que vocês estão vendo, onde o gado ele é criado de uma forma confinada e com ração, com todo um cuidado. É uma carne de melhor qualidade. Já a pecuária extensiva é aquela em que o gado é criado solto no pasto, né? Vai ter uma qualidade um pouco menor.
tá bom? Então, a região centro-oeste destaca-se principalmente pela agropecuária, tá bom? Então, ilustrando aí, né? Muito bem, região sudeste do Brasil. Possui um parque industrial, principalmente na região metropolitana, um parque muito grande, muito importante, na região metropolitana de São Paulo, que é também conhecido como ABCD paulista. Né? Antigamente era só ABC e agora ABCD. Por que que ABCD? Faz menção ao nome das cidades. Né? Na região metropolitana de São Paulo temos Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. Tá? Então, as iniciais dessa sigla faz menção a essas cidades. Tá? Então, nós vamos ter também, além de São Paulo, no Rio de Janeiro, na indústria petrolífera muito importante, principalmente na parte litoral ali, muitas plataformas de extração de petróleo, principalmente depois da descoberta do pré-sal, litoral do Espírito Santo, litoral do Rio de Janeiro, muito importante nesse segmento da economia. Conta também com importantes recursos minerais, como ferro e manganês, encontrados em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero. Né? Lembre-se, aqui nós estamos na cidade de Parauapebas, no estado do Pará, cidades que tem uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, né? Mas no Brasil, no estado de Minas Gerais, a Vale também explora bastante minério lá, porque é um estado que possui um subsolo muito rico nesse segmento. Tá? Esses minerais são exportados para o mundo todo via Porto de Tubarão, no estado do Espírito Santo. Então vejo como a região sudeste do Brasil é uma região que possui muita infraestrutura e uma riqueza muito grande no seu subsolo e uma atividade econômica muito forte, principalmente na área industrial em São Paulo. Temos aí então o polo petroquímico do ABCD paulista. Muito bem. E finalizando a região sul, ela é líder na criação de suínos e aves, né? Carne de porco, carne de aves em geral. Ela lidera esse segmento no Brasil. Tem os maiores rebanhos nessas duas categorias, de acordo com o IBGE. As condições climáticas da região, um clima mais temperado, um pouco mais frio do que o restante do Brasil, assim como um solo fértil, como já falei, a terra roxa, no norte do Paraná, vai favorecer muito a agricultura, com destaque principalmente para a produção de milho no estado do Paraná, maçãs no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do cultivo de uva no nordeste do Rio Grande do Sul. Uva, inclusive, que vai ser muito destacado na região dos Vale dos Vinhedos, a região onde tem muitas vinícolas no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, tem aqui uma ilustração de um spa do vinho em Bento Gonçalves, no município do Rio Grande do Sul, onde se destaca aí as vinícolas. Temos a ilustração aí dessa criação lindíssima aqui de uvas, voltadas para a atividade vinícola, né? Atividade de produção de vinhos, suco de uva e outros produtos da uva. E concluindo então, para a gente finalizar a nossa aula, nós podemos afirmar o seguinte: o comércio é a atividade que movimenta produtos com finalidade lucrativa através da venda ou da compra voluntária de mercadorias. Faz parte do setor terciário da economia. Toda cidade possui um centro comercial que contém um conjunto de estabelecimentos de varejo, além da prestação de serviços. As feiras livres são locais que representam a dinâmica de uma sociedade em determinado momento, pois demonstram a produção local e a circulação de mercadorias. Para a gente entender bem a história do comércio brasileiro, da economia brasileira, é importante a gente retomar aos ciclos econômicos, como por exemplo o ciclo do pau-brasil, da cana, da pecuária, da mineração, do algodão, da borracha, do café, até chegar na fase da industrialização. Em cada uma das 5 regiões brasileiras destacam-se atividades como agropecuária, extrativismo mineral, indústrias, né, e atividades comerciais. Então, pessoal, sobre o assunto de hoje, as relações comerciais internas no Brasil, a gente fica por aqui, tá bom? Aqui no final do slide eu tenho algumas recomendações para vocês, tá? Um livro muito bom que vocês vão ler, vão entender um pouco mais sobre essa atividade, é o Livro da Economia da Editora Globo de 2013. No YouTube, para quem gosta de aprofundar um pouco mais, ou quiser aprofundar um pouco mais o tema, temos um vídeo lá do canal Descomplica chamado Colonização da América.
uma playlist do YouTube da Rede Globo que é Agroepop, aquela propaganda que fica passando de vez em quando no canal. Tem aqui compilado que fala a importância da agropecuária do Brasil. E temos o filme aí de 2014 da Netflix, quem tiver acesso, que é o Getúlio, tá? Que fala muito sobre a Revolução Industrial no Brasil, a partir do governo do presidente Getúlio Vargas, tá bom? E como atividade nós temos aí 3 temas que eu sugiro para vocês fazerem, que são as características econômicas da região norte, primeiro tema. Segundo tema, a importância do agronegócio no Brasil. E o terceiro tema, as características econômicas da região sudeste. Lá no Google Class eu estou orientando como eu quero que vocês façam isso aí, tá? Só lembrando, são 3 temas, vocês vão escolher 2 da sua preferência e vai elaborar 2 redações dissertativas. Aqui no último slide, no penúltimo slide, temos aqui algumas orientações para quem está em dúvida como é que faz uma redação dissertativa, falando o que deve ter no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo, tá bom? Essas são as referências. E, gente, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.